Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo com pessoas reais que sonham, planejam, arregaçam as mangas e fazem a coisa acontecer, vivem dos seus próprios sonhos. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores que estão conosco durante a maior parte desse ano de 2024. @Nutriânia, a nutricionista sem modismos. @Create, um escritório de relações públicas que faz projetos para captação de clientes para o teu negócio, seja lá qual for a tua área de atuação. @Camelau, W no final e underline, um escritório de advocacia que atua no modelo preventivo e desenvolveu aí um método nos últimos tempos para ações trabalhistas e vem tendo muito sucesso. @Autêntico RS, a produtora das nossas canecas, nossos copos, taças, tudo que vocês precisarem para suas festas e eventos. Autêntico RS desenvolve para vocês. E @Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, todo o material audiovisual, vídeo, foto, tudo que vocês precisarem para desenvolver ainda mais o negócio e a empresa de vocês. O Estúdios Combo vai atendê-los da melhor maneira possível. Sem mais delongas, eu quero primeiro agradecer a Deus por esse episódio de hoje. Também há mais de um ano. Ela era a número 1. Quando eu resolvi fazer um podcast, eu falei, tá, número 1. E está convidada aqui, está na mesa conosco, muito ocupada na vida e por isso que demorou tanto, mas faz parte e ainda bem que ela está conosco. Fernanda Ortiz, muito obrigado por estar aqui. Que momento, que momento. Obrigada pelo convite. Vários convites. Tô muito orgulhosa de te ver de perto agora aqui, fazendo todo o podcast, que tu já sonhou tanto tempo e que nasceu para isso também. Nasci para isso? Nasceu para isso também. Comunicação. Para mim é muito importante. Eu vou começar o episódio de hoje falando o seguinte. Fernanda é minha grande amiga de muitos e muitos e muitos anos. A gente se conheceu em 2011, 10 ou 11, não sei. 10, e ela fazia faculdade, e eu nem tinha começado minha faculdade ainda, que eu tava vivendo. Até que momento vai contar? Não, só o que pode. Vou contar só o que pode. Ah. E a gente sempre conversou muito, a gente sempre trocou muita ideia, e a Fernanda é uma das responsáveis, eu sempre falo isso pra ela, tá? É uma das responsáveis por o César ser o que o César é hoje. Ai, que responsabilidade. Muita responsabilidade. Ao Principalmente lado de Ney. ao lado de Ney Gama Teixeira, meu pai. Sempre falei isso pra ela. Tu sempre foi uma pessoa que conversou, trocou ideia, muito me direcionou na vida, né? Eu sempre fui um cara de muitas relações, mas até que ponto relações saudáveis, relações não saudáveis, que caminho levar, aonde estar, e a Fê sempre foi uma pessoa que, não sei, talvez por gostar de mim um pouquinho, foi me direcionando na vida, né? Nossa. É a única pessoa que no mundo hoje, porque o meu pai já faleceu, mas é a única pessoa que quando eu faço ou falo alguma coisa, ela vem, dá no meio e fala, cala a boca, tá tudo errado e o caminho é esse ou é aquele. Enfim, muito obrigado pela tua presença. Mas ela é. E eu já te falei isso 1000 vezes, né? A nossa amizade é uma amizade muito diferente que muita gente já questionou, e, cara, nunca ninguém vai entender, e, assim, azar de todo mundo, sabe? Eu e tu, a gente entende. É verdade. Então, assim, depois desse início, muito obrigado por estar aqui. Não, pelo amor de Deus, muita responsabilidade, mas eu sempre levei essa responsabilidade com muita honra, sempre me repetiu tudo isso, e sempre foi muito importante também pra mim. Tu me contribuiu absurdamente também, talvez eu não sempre fale isso pra ti como tu fala pra mim, mas é muito importante as trocas que a gente tem. Eu aprendo muito quando a gente conversa, mesmo que seja aonde a gente chega, sabe? Eu começo falando alguma coisa, alguma corneta aí, que eu te puxo a orelha de algumas coisas. Pô, César, não tem sentido tu fazer isso. Mas aí, depois a gente conversa e a gente vai aprendendo juntos, e isso pra mim é o mais importante. E foi muito cedo, né? 2010, eu tinha 20 anos. Responsabilidade. Fernanda é uma pessoa de absoluto sucesso hoje no Brasil, e quando ela tinha 20 anos eu dizia isso pra ela, tu vai ser uma das maiores. Uma das maiores do país. No super sucesso, mas... Pra algumas pessoas tu já chegou, talvez pra ti ainda não, tu vai ainda muito mais longe, e a gente sabe disso, mas
vamos nos elogiar mais no final do Tá, episódio. combinado. A galera aqui quer saber quem Combinado. é Fernanda Ortiz, o que faz, do que se alimenta. Conta um pouquinho aí da tua história. Tá. Bom, eu sou a Fernanda Ortiz. Hoje eu trabalho como gestora de carreira de um atleta profissional de futebol, que é o Léo Ortiz, que tá no Flamengo hoje. Então, eu atuo hoje no mercado do futebol. Muito embora eu tenha vindo, né? Sou formada em publicidade, o que até conflita um pouco, assim, porque... Quer dizer, conflita não. Conflita, mas ajuda, né? Conflita, mas ajuda pra caramba. Tipo, a gente consegue tirar muita coisa daí. E... Enfim, acho que eu construí uma carreira que eu nunca imaginei trabalhar com futebol. A minha vida teve o futebol como cenário desde que eu nasci. Enfim, eu nasci em Caxias do Sul. Meu pai jogava na Enxuta. Meu pai jogava futsal, pra quem não sabe. Então, eu nasci em Caxias do Sul quando meu pai jogava na Enxuta. Então, só nasci em Caxias do Sul por causa do futebol. Então, eu digo, já começou por aí. E aí, durante toda a vida, assim, morei em vários lugares, porque meu pai também foi mudando de cidade, mudando de time e tal. E nunca imaginei, assim, lá, 2010, quando tu me conheceu, minha pretensão nunca foi trabalhar com futebol. Foi acontecendo. E aí, minha ideia sempre foi trabalhar com publicidade. Tive empresa depois. Trabalhei um pouco em rádio, né? Assim, mais como hobby, mas também trabalhei no rádio. Então, assim, foi acontecendo e foi... Hoje eu acho que eu me preparei durante toda a minha vida para esse momento, sabe? Eu ia te falar isso. Todos esses episódios que tu passou, de ter uma empresa, de trabalhar no rádio, talvez financeiramente não fizesse sentido. Sim. Mas internamente tu provavelmente pensava que, cara, eu vou abrir no mercado, vou conhecendo pessoas, vou me posicionando. Sim. E pra tu te tornar, né? Mas assim, é muito engraçado porque hoje, pensando na minha carreira toda, assim, hoje a gente tem uma leitura de que tu tá... eu peguei tal coisa dali. Na publicidade eu aprendi a tal coisa. Com o empreendedorismo eu aprendi a gestão e tal. E hoje eu trago isso tudo pra minha posição. Mas assim, na hora eu tava, tipo, fazendo o que tinha que ser feito. Então, assim, a gente também fica se questionando, por que será que deu certo? O que tu fez que deu certo, assim? Como é que tu te preparou? Cara, não sei, a minha vida me preparou, sabe? Minha vida meio que preparou, assim, foi preparando, acho que tem um pouco, assim, tem um pouco de destino, assim, sabe? Eu acredito um pouco. Eu acredito também. Fê, isso que tu falou pra mim é fundamental dentro da ideia do Mentes em Ação, né? Tá. Quando a gente começou isso aqui, a gente pensava em sempre ajudar e inspirar outras pessoas. Como é que a gente vai inspirar? Através de histórias dos nossos convidados. Sim. Né? Então a gente traz aqui empreendedores, empresários e até gente que nem trabalha, mas que tem um empreendedorismo de vida. Ou que não tem o próprio negócio, mas trabalha numa multinacional. Enfim, que também não deixa de ser um empreendedorismo de vida. E isso que tu falou agora, provavelmente seja a dúvida mais cruel de todos os jovens no mercado de trabalho, né? Eu quero ser a Fernanda Ortiz. Como é que eu vou fazer para ser ela? E não tem uma receita, não. Né? Tu não seguiu uma receita de... Não. Tu sempre foi uma pessoa muito planejada, muito organizada. Sim. Estarei aqui porque isso aqui é importante para mim. Sim. Vou falar com essa pessoa porque essa pessoa vai fazer sentido para mim de alguma maneira. Mas as coisas vão acontecendo, né? E eu acho importante tu falar sobre isso agora para acalmar quem tá começando, quem tá chegando, quem tá desenvolvendo e quem tá sonhando em um dia ser uma Fernanda Ortiz. Tá. Eu acho que sim. O Alf fala muito isso pra mim. O Alf é meu marido. E é um grande RP. E, assim, também foi um super mentor, assim, porque ele, enfim, tem 9 anos a mais do que eu. Então, eu sou uma novinha, nesse sentido. Pegou uma novinha. Perto dele. Mas ele me trouxe muita sabedoria, assim, do tipo... Tu pensa muito no resultado. E eu falo, cara, sim, eu fico planejando pra chegar onde eu quero. Ele falou, mas tu tem que, tipo, te desapegar um pouco do resultado, porque
tu tem que pegar outras coisas que vão de repente, te levar para outro lado. Então, e eu sempre fui isso, assim, eu idealizava muito, eu tive que quebrar isso muito ao longo do caminho, sabe? De tipo, eu quero ser isso, então vou fazer tudo para ser. E, na verdade, a minha vida, tipo, foi me transformando em uma coisa que hoje é uma posição muito diferente de tudo que tem no futebol, por exemplo. Então, eu não encontro muitos pares, assim, muitas pessoas que fazem exatamente o que eu faço para conseguir chegar no lugar de alguém que esteja mais na frente do que eu, sabe? Então, tem empresários, tem só agentes intermediários, tem pessoas que trabalham como assessores de jogador e tal, mas, assim, um lugar só que olha para tanta coisa, que tá internamente, que tem a confiança do jogador, que tá... É difícil, sabe? Então, jovens, calma. Demora para acontecer também. O Alf gosta de falar isso e é verdade, assim. Demora muito para acontecer. A princípio era para ser uma publicitária e aí comecei a brincar com meu irmão, assim, de instigar ele com a comunicação, coisas que eu já via que precisava e tal, e aí foi indo. Então é difícil dizer assim, teve uma receita. Não, eu comecei a pensar o que ele precisa, e a descobrir, e a estudar, e a ver outras pessoas. E eu acho que isso é importante, assim, entrar no futebol é fácil até. Mas difícil é fazer um trabalho, assim. Tu falou uma coisa que eu achei interessante aqui. Como se tu tivesse, ou sendo uma das pessoas, ou encabeçando uma abertura de uma nova profissão, um novo mercado, que é uma gestão de carreira. Né? Porque existe quem cuida da imagem, existe quem cuida do financeiro, Sim. Existe o empresário. Sim. E tu meio que junta tudo assim, me tragam todas as informações que eu vou sentar aqui com o meu irmão, a gente vai conversar, mas é um planejamento estratégico, né? Eu acho que é até legal, assim, tu tentar desenhar, porque é bom que quem tá nos ouvindo ou nos vendo possa entender, assim, um pouco do que... Porque muita gente pergunta, assim, mas o que exatamente tu faz? Tu cuida ali, mas o que tu faz? Cuida dele? Não, a gente tem, tipo, internamente a gente tem 4 pilares, assim, de atuação, vamos dizer assim. Então, eu cuido da imagem, cuido da carreira, cuido da performance e cuido da gestão de patrimônio. Dentro disso tem várias outras coisas, né? Então, tipo, sei lá, performance vai entrar tanto gestor de performance quanto nutricionista, quanto terapeuta, quanto, enfim, muitas coisas. Né? Exames que ele vai ter que fazer, enfim, essa gestão de tudo que permeia ali a performance, né? Saúde física e mental, enfim, tudo. Dentro da imagem tem tanta coisa, né? Muita coisa, na verdade, que é, tipo, RP, relações públicas, tem mídias sociais, tem as entrevistas, assessoria de imprensa, enfim. Até as férias, né? Até as férias. O que tu publica, o que tu faz nas férias, o que tu publica nas férias. Isso é quase... tem um amigo nosso, assim, de São Paulo, que trabalha com música, que costuma dizer, e eu adoro isso, que eu também levo como... além dos artistas, que ele fala em relação a artistas, mas eu coloco os atletas junto. É um produto que fala e tem vontade própria. Então, é difícil, né, de gerir. Porque tudo que ele tá fazendo nas férias também tá repercutindo. Claro. E como que a gente, né, cuida para que não tenha nenhuma polêmica? Hoje se tira muito coisa de contexto também. Todo mundo tá querendo um clique, todo mundo tá querendo Eu vi essa semana... surfar em cima. Essa semana o Léo fez uma postagem fazendo uma bike. Ele tá de férias. Nós estamos gravando esse episódio em dezembro e ele tá indo ao ar em fevereiro. Nos primeiros dias de fevereiro. Então, muita coisa já aconteceu desde o dia da gravação até o dia que tá indo ao ar. Isso é muito importante dizer. Muito. Mas eu vi essa semana que ele fez uma postagem fazendo uma bike. Tá no hotel, tá viajando, tá de férias, enfim, Sim. fazendo uma bike. E eu fiquei pensando naquilo. Quantos torcedores apaixonados, fanáticos, que vão olhar aquilo ali dizendo, nosso zagueiro tá se cuidando. Nas férias, né? E é pequenas coisas, né? É exatamente isso. Às vezes é sei lá, vai postar que tá no restaurante, no outro dia perdeu, daí tudo
tudo gera um... Nossa, viu? Exato. Ele não tá focado tanto. Ou, como tu disse, ele tá fazendo bike no meio das férias. Nossa, ele se cuida pra caramba. Então, são pequenas nuances. É tudo que tu comunica. E a comunicação, ela nesse sentido, atua em várias coisas. Dentro de campo, fora de campo, na zona mista, no Instagram. O que o pai, a mãe, a irmã, a namorada tá postando. Exato. Tudo isso faz o ambiente ali, né? O ambiente inteiro da imagem, assim, né? E isso tá dentro do teu guarda-chuva de Sim. responsabilidades. Sim. Eu lembro que quando eu fui fazer meu TCC para a faculdade, eu liguei para Fê e falei, Fê, vou fazer meu TCC sobre gestão de carreira do jogador de futebol, Sim. focado no Léo Ortiz. E ela falou assim, ó, não viaja. Tá viajando. Faz só de imagem, César. Faz só de imagem, que de carreira não tem... É muito complicado, velho. É porque é bastante coisa. E às vezes eu penso que eu não dou conta. Mas a gente tem grandes parceiros juntos, né? Eu não faço nada sozinha. Bom, também o Léo é praticamente meu par nisso tudo. Então, a gente discute sempre todas as decisões, enfim, os próximos desafios, tudo. E vai também isso também é uma ótima dica, que é estar sempre perto de gente que tu acredita e que pessoas que fazem bons trabalhos, pessoas que entendem a tua linha de trabalho, que provoquem, mas que entendam, que se encaixem também nisso, sabe? Eu tive uma dificuldade ao longo da carreira do Léo de pessoas e profissionais que não se encaixavam, que não conseguiam entender a nossa forma de trabalho. Não, mas eu ia falar direto com o Léo, no dia do jogo. A gente tem algumas leis internas que é tipo, dia de jogo é dia de jogo. Não tem nenhum problema que tem que ser resolvido no dia de jogo. Eu não falo com o Léo dia de jogo. Perfeito. Não falo. A cabeça dele tem que estar 100% focada no jogo. E ele é muito focado, né? Ele é muito focado. Graças a Deus. Eu acho que isso vem da gestão de fora de campo também. Eu acho que sim, mas é muito dele isso. A personalidade dele, ele sempre foi assim. Sim. Ele sempre foi focado, ele sempre foi na dele, ele sempre gostou de fazer as coisas que ele gostava. Ele gosta muito, ele é muito competitivo. Então, isso ele se cobra muito. Então, é muito da personalidade dele. Claro que a nossa família daí... eu nem falei, né? Mas o Léo é meu irmão, né? A gente nem falou, né? Mas, enfim, o atleta que eu trabalho é meu irmão. Sim. Mas, assim, a nossa família... A nossa família tem uma essência, tem valores que a gente tenta manter, e consegue, graças a Deus, até agora, manter dentro do trabalho também. Que é ética, que é... A gente tem que fazer tudo certo dentro do trabalho, a gente tem que... A gente não faz nada contra gosto, tipo, a gente não faz nada por fazer. Não precisa. Dona Jussara, trabalheira, chegar hoje em 2024 com tudo organizado graças a ti, né? Sempre importante levar isso em consideração. É verdade. Mas, ô Fê, tem gente agora assistindo e pensando assim, ó, já sei, vou ser gestor de carreira. Tá. E aí, como é que foi o início? Tá. Porque o início da carreira do Léo, como é que desenvolveu, assim... Mas eu quero trazer pro gestor, pra tua parte. Uhum. Tu começou junto com ele, no início da carreira dele, começou a tua carreira já direcionada, acredito que não, porque tu já respondeu isso, foi desenvolvendo e tu foi conhecendo aos poucos como é que foi esse desenvolvimento. Quando o Léo já jogava desde os 16 na base do Inter, aqui em Porto Alegre. E eu fazia... já estava para fazer publicidade na época, já comecei. E quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar em agência de publicidade e tal. Então, já comecei a minha carreira meio no primeiro ano de faculdade. Então, já tinha interação muito sobre comunicação, tanto na faculdade quanto nas agências, sobre dar uma entrevista, sobre como se portar, tipo, claro, em relação à comunicação, né? Como que tudo comunica, né? Então, comecei a aprender sobre isso. E super bem, assim, caminhando
pelas agências de publicidade, assim, fazendo minha carreira de publicitária. A gente, quando era pequeno, a gente sempre brincava. O Léo falava que ia ser jogador, ele falava assim... e daí tu vai ser minha empresária. E a gente brincava, porque na época, não sei se vocês lembram, assim, a irmã do Ronaldinho Gaúcho trabalhava com ele. O irmão também, mas a irmã trabalhava e a gente meio que sabia, assim. Então era uma referência, assim. Não que Sim. aquilo era só brincadeira. Era daqui da aldeia. Não, era só brincadeira. Eu e ele falando, não, daí tu vai ser minha empresária, vai falar com os clubes, eu não sei o quê. Era só uma brincadeira de, enfim, criança. E aí, na faculdade, o Léo, ali no sub-20 depois, né, sub-23 e tal, mais adulto, assim, sub-23 não, né, mas sub-20 ali, ele começou a ter umas entrevistas. E aí, normalmente, era eu que levava. Porque o meu pai não levava, porque ele não queria que falasse sobre ele, né, porque tinha essa coisa assim, o filho do Ortiz tá no sub-20, foi campeão da Copa do Brasil no sub-20. Então, parênteses. Ortiz, um dos maiores da história do futebol de salão do país. E ainda o meu pai trabalhava no clube, né? Sim. Que, inclusive, o Ortiz está convidado para vir no podcast em 2025. E aí, eu levava ele em algumas entrevistas. Porque daí a minha mãe não gostava dessas coisas. O meu pai não queria levar para não tirar o foco dele, do Léo, né? Assim, tirar o holofote do Léo. Mas era tudo... Era assim, sobre sobre a pré-temporada, sobre a Copa de São Paulo, sobre a Copa do Brasil, que eles até foram campeões, né, no Sub-20. Aí eu levava ele. E aí o Léo sempre foi muito tímido, apesar de não parecer. Ele era mais tímido e eu sempre fui mais a resenha. E aí eu ia com ele no carro e eu falava assim, e ele, tá nervoso e tal, bababá. Eu falei, cara, as perguntas são iguais. Então, eu vou fazendo as perguntas pra ti aqui, tu vai respondendo. Quando a gente chega lá, tu já vai ter respondido as perguntas. E aí, tu já vai já vai ter pensado na resposta dele. Então tá. Daí eu ia perguntando pra ele dentro do carro, dirigindo. Óbvio que vão falar sobre o pai. Então, o que tu vai falar sobre o pai? Óbvio que vão falar sobre o campeonato. Óbvio que vão falar sobre... Porque era meio... Tipo, na época, assim, eu sabia que não tinha muito o que tirar, porque era um jogador sub-20, que era, enfim, filho de um atleta de futsal, super campeão. Então, tipo, as pautas eram meio limitadas ali, Sim. Não tinha muito pra onde. Então, fui começando assim, brincando ali com ele. Aí eu chegava lá, ele saía e tal. Então, eu acompanhava ele nessas coisas. Quando ele subiu pro profissional em 2017, foi um ano super complicado pro clube, porque foi a Série B do Inter, né? E aí ele subiu com outros jogadores da base. E assim, começou a ter alguma coisa diferente. Por exemplo, precisava de um empresário. O Léo não tinha empresário na base. E aí o meu pai falou, e aí, como é que a gente vai fazer? Quem que tem? Não sei o quê. Daí eu, pai, tal pessoa e tal, né? Se interessaram, falaram e tal. Então tá, então vamos conversar. Daí eu ia, meu pai ia também. Uma coisa legal é que tanto teu pai quanto o Léo sempre te puxaram pra, senta na mesa aqui, vamos discutir sobre o que a gente vai... Eles meio que botaram na minha mão, assim. Tipo, sutilmente, né? Meu pai tava sempre ali de apoio, assim, de conselheiro, que é como a gente vê ele até hoje, né? Me liga. Se precisar, me liga. Antes ele até participava das reuniões, assim. Mas depois de um tempo ele falou, não, toquem sozinhos. Vocês estão preparados, vão lá. E aí foi isso, assim. Daí comecei então eu tenho que fazer o contrato com o empresário. Beleza, vamos sentar, vamos conversar com o empresário. Vamos decidir quem que vai ser o empresário. Esse? Tá, beleza. Preciso de um advogado para ver o contrato. Beleza, então eu vou ver um advogado, vai ver o contrato e tal, bababá. Tudo isso no freestyle. Tem um contrato, precisa de um advogado, vamos achar um advogado, então. E aí foi indo, assim. Aí eu ajudava ele muito na comunicação. Então tá, ele precisa de um pré-jogo, todo mundo faz pré-jogo, então ele precisa de um pré-jogo. Ele precisa, então, de alguém que faça conteúdo. Aí, depois de um tempo, como foi um ano muito difícil no Inter, por causa da Série B, e o Léo foi questionado, os meninos da base que subiram também, e tal, teve uma época ali que não vencia, até trocaram o treinador, eu
já com a minha experiência de comunicação, pensei, ele precisa de um assessor de imprensa para pelo menos conseguir segurar, assim, um pouco a narrativa. Beleza. Fiz reuniões, escolhi, começaram o trabalho. E assim foi começando. Tipo, meio que, o que precisa? É isso? Então, vamos atrás. E havendo a necessidade. E havendo a necessidade. Isso é fundamental. As pessoas, talvez em sua maioria no mercado, assim, elas não entendam o que um RP, enfim, faz, né? E nada mais é do que pensar. Amarrar um pouquinho. Porque, tipo assim, o jogador precisa jogar. Precisa estar concentrado no jogo. Sim. Mas ele precisa resolver um monte de outras coisas que são sobre ele. Sim, a imagem, o contrato, quem é o empresário. E tem alguém ali que é a gestora de carreira. Sim. Que está pensando, que está fazendo toda a parte burocrática e amarrando todas as pontas que precisam para ele ter, inclusive, um bom desempenho dentro de campo, né? Sim. Que isso vai refletir absolutamente dentro de campo. Eu não sei qual a tua opinião, mas tudo que ele, entre aspas, deixa de se preocupar por te ter na vida, vai trazer um reflexo dentro de campo também. Cara, eu preciso treinar, eu preciso evoluir, eu preciso me alimentar bem, eu preciso desenvolver profissionalmente para jogar bem, né? E as atividades, enfim. A rotina, todo mundo acha que é muito... Não que é fácil, mas parece que é uma rotina super divertida, né? De tipo, tem que treinar só um turno, às vezes 2, né? Mas tem que treinar um turno, vai viajar, vai jogar, super legal jogar, eles ganham pra caramba, então, tipo, é uma rotina super legal. Mas, na verdade, é muito sacrifício, né? Muito sacrifício. O Léo, não comemorou, esse ano ele vai comemorar, inclusive. Faz muito tempo que ele não comemora o aniversário dele com a gente. Porque normalmente ele tá na pré-temporada. O aniversário dele é 13 de janeiro também, é complicado. Mas 13 de janeiro ele já começou, então é assim, é ano novo e já começa. Sim. Não tem espaço pra, assim, dentro da realidade do Léo, tá? Existem milhares de jogadores e milhares de jeitos de... Estamos falando aqui... Mas assim, dentro da nossa realidade, de como a gente acredita, o Léo é muito dedicado. Então, chega em casa... ele tem que almoçar, ele tem que descansar, o descanso faz parte do trabalho. Então não é tipo, de tarde eu vou fazer tal e tal coisa. Não, tem que descansar. Acordou cedo, foi treinar, voltou, almoçou, descansar. Daí depois, beleza, pode fazer. Se for antes de jogo, tem que comer corretamente, né? Ainda mais corretamente, porque já come. Mas assim, é toda uma rotina. E aí viaja normalmente um dia antes do jogo, volta depois do jogo, ou até no dia depois, normalmente depois do jogo. Mas assim, não dorme essa noite. Aí chega no outro dia, tem que dormir o dia inteiro, daí tem que treinar depois do jogo. Galera acha que é folga. Não, tem que treinar no outro dia, tem que ir no CT fazer recuperação. Então é uma rotina de entrega completa. É muita coisa. Eu anotei aqui, performance, entra tudo isso, patrimônio, enfim, carreira, imagem, ok. Mas tem alguma coisa que o Léo gostaria de fazer que a gestora da carreira dele não permite? Ou já existiu alguma questão? Sim, existiu. Não alguma coisa que ele queira fazer e que eu não deixei. Mas no ano que ele tava no Inter, por causa desse ano mais tenso no Inter e tinha muitas críticas pra ele foi bem questionado aqui, foi bem... foi vaiado, enfim, foi meio queimado, assim, né? E aí ele gostava muito de redes sociais, como qualquer jovem, né? De 21 anos, se eu não me engano, ele tinha. E... Cara, e aí chegou num momento que eu falei pra ele lia muito o Twitter. Ele não postava e ele não tinha nada, assim. Quem cuidava da gestão das redes era eu/ele, né? Postar as coisas profissionais, eu que postava. Mas ele lia muito, porque ele, enfim, jovem. Sim. E aí ele ficava muito mal. E aí um dia eu falei pra ele assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. E daí ele ficava mal, e daí falava, cara, ela falou isso, nada a ver. Não... E aí eu falei pra ele, cara, essa pessoa que tu tá lendo
Tu pediria conselho pra essa pessoa sobre a tua vida? Daí ele... Ou sobre futebol? Tu pediria? Não sei nem quem é. Eu disse, então... Por que o que ela tá te falando, negativo, vai impactar tanto se não é uma pessoa que tu perguntaria? Não tem nenhum sentido. Aí ele, é verdade e tal. Aí, conversei com ele e falei assim, cara, vamos desinstalar o Twitter do teu celular. Eu acho que tá te fazendo mal, acho que não tem porquê. E ele ficou, acho que uns 2, 3 anos sem Twitter. Sem ter o Twitter no celular, né? Ele tinha a conta, ficava no meu celular, a gente falava sobre o que ia ser postado e tal. Mas ele ficou quase 3 anos sem Twitter. Ele queria, óbvio, ele gostava, mas eu disse, cara, não tá fazendo bem pra tua cabeça, sabe? Sensacional. Então... Gestão. É. Aí ele sai do Inter, vai pro esporte, se eu não me engano, né? Vai pro esporte, quase não joga no esporte, teve 17 jogos, bem pouco, assim. E depois pro Red Bull Bragantino. Isso, daí depois ele fez um contrato de... Na verdade, não era Red Bull Bragantino, era Red Bull Brasil. Ele fez um contrato de 4 meses só pro Paulista. E aí, pra gente testar, assim. Porque ele saiu do esporte, ele quase não tinha jogado. Ele jogou 17, passou o ano inteiro, ele era emprestado do Inter. E aí ele jogou muito pouco. E aí a gente conversou e, cara, o nosso próximo objetivo é que tu jogue. Tu precisa jogar. É dentro dessa pergunta essa pergunta que eu quero te fazer. Tá. Pro jogador, e daí eu quero saber se pra gestora de carreira também mexe, propostas chegam, tem um momento que o jogador não joga, teoricamente não tá num bom momento, tem um momento que o jogador joga mais, teoricamente tá num melhor momento, e começa a aparecer possibilidades e oportunidades e etc. Tá. Com a cabeça do jogador, mexe muito pro negativo e pro positivo. Para a cabeça do gestor, também mexe pro positivo e pro negativo. E quando começa a chegar as propostas, como é que vocês sentam e conversam? Assim, como é que vocês trabalham? Tá. A nossa estrutura de trabalho, então, eu sou interna, né? Eu sou da... a gente chama de Ortiz Corp, que é a nossa empresa interna, que tem todos os parceiros, e inclusive o parceiro de carreira é a Talent Sports, que é o Paulo, que é empresário dele. E o Paulo, ele basicamente cuida das negociações, claro, de todas as decisões, obviamente, e tal, toda a gestão também, mas assim, ele que senta com os clubes e negocia. E aí eu faço com ele esse par de conversas iniciais, e o que tá rolando, onde foi, o que tá acontecendo, o que tá esquentando, o que não tá. A gente normalmente preserva o Léo no início, assim, a não ser que seja alguma coisa que já veio mais, né? Mais encorpada, assim. Mas, assim, depende muito do dia. Por exemplo, dia de jogo. Vai ter daqui a 2 semanas tem a decisão da Copa do Brasil. Cara, não existe nenhuma conversa que não possa esperar. Não existe. Quer dizer, existe, na verdade, né? Se for uma coisa muito encorpada, é que normalmente não vem tão encorpada assim. Mas, enfim, a gente vai conversando, vai lidando, eu e o Paulo, e quando as coisas tomam um corpo um pouquinho mais definido, pelo menos, aí a gente divide com o Léo. Aí divide, conversa, vê o que ele acha e tal. Mas assim, aí sim, daí vai evoluindo, né? É porque as coisas normalmente acontecem numa progressão. Então vai sendo, eu e o Paulo conversando e tal, daí senta, fala pro Léo, daí vamos ver como é que vai evoluir, bababá, bababá. E aí, pra gente sentar e se reunir depois numa mesa e decidir, ou telefone, né? Fazer chamada de vídeo pra conversar e ver contrato daí, né? Essa é a progressão que eu queria falar. Sai do Inter, vai pro esporte, mal joga, contrato de 4 meses. Sim. No Red Bull Brasil. Faz um bom Paulista. Sim. Faz a melhor campanha do Paulista, né? Nesse ano. Renova do interior, se não me engano. No Paulista tem... Eles foram campeões do Troféu do Interior. Isso. Mas eles foram a melhor campanha do Paulista. Da fase de... Renova. E ali o Léo começa a despontar como um grande líder. Sim. Um grande jogador, uma referência. Sim. E daí ganha títulos. Série B, se não me engano. Série B ele ganhou. Série B. E aí, daqui a pouco, começa a surgir
especulação, proposta. Sim. Isso que eu quero saber. Mexe com a cabeça dele, né? Depois que incorporou, que tu e o Paulo já deram uma conversar. Tá, vamos chamar o Léo, vamos conversar. Mexe com a cabeça dele, mexe com a tua também? Mexe, porque daí tem um lado irmã que mexe, né? Que mexe, assim. E como tu controla? Cara, é que eu sempre coloco, assim, eu consigo me controlar bem, assim, sabe? Porque eu entendo muito que o futebol, ele também é muito cheio de especulações. Então, assim, por exemplo, o Flamengo, eu acreditei, tipo, quando a gente sentou pra falar com os dirigentes, entendeu? Aí, quando chegou, daí tá, agora eu acho que vai. Incorporou. Mas, assim, até as conversas, as negociações, cláusula de contrato, não sei o quê, não tem nada definido, né, César? Até tu tá lá, assim, aliás, quando a gente entrou no avião e daí eu disse, tá, agora eu acho que é isso aí, né? Agora eu acho que não tem mais como dar pra trás, né? Eu sou muito desconfiada, desconfiada no bom sentido, assim, de estar sempre querendo me preservar de dar um passo errado, sabe? Sim. De comemorar antes. Teve, no meio, antes do Flamengo, teve Copa América, né? Bem antes. E aí, como é que foi a sensação de estar no Red Bull, que já era Bragantino, um time do interior de São Paulo, não mandava um jogador pra seleção há, sei lá, 2 décadas. Acho que o último tinha sido, sei lá, Mauro Silva. Não me lembro. Foi o Alberto Félix. Mauro Silva foi... Cresceu. É que ele não tava lá. Não tava lá. E aí, vai pra Copa América disputar um campeonato, meu Deus, né? Uma seleção brasileira, e depois chega uma proposta do Flamengo, até vocês entrarem no avião e falar assim, ó, cara... assim... É uma empolgação. É. Uma empolgação. Acho que a gente divide bem os espaços, né? Toda a pressão também da negociação durou 4 meses, né? Foi bem intenso. Então, tipo, teve vários dias. Dias que eu achei que ia acontecer, dias que eu achei que não ia acontecer, dias que eu achei que ia melar, dias que eu achei que, pronto, o Léo vai desistir, eu vou desistir, todo mundo vai desistir da vida. Mas, assim, durou 4 meses, né? Muito tempo. Então, tem que ter muito certo na cabeça o que a gente tinha como objetivo. Nosso objetivo era... O Léo tava no Red Bull Bragantino há 5 anos, era super referência. Já era referência na posição no Brasil. Já tinha ganho prêmios e tal. Mas ele, tipo, tinha ido pra uma final de Copa de Sul-Americana em 2021. Eles perderam pro Atlético Paranaense. Mas eles não chegavam muito nas finais. E não competiam nesse sentido, né? Então, a gente entendeu que o Léo já tinha vivido aquele capítulo durante 5 anos, tinha se desenvolvido pra caramba como uma referência. A liderança dele tava, né, super consolidada. Ele realmente é uma referência pro clube, né, pro Red Bull Bragantino. Então, a gente precisa agora ganhar títulos. A gente precisa que o que tu faz aqui no Red Bull Bragantino reverbere mais ainda. Qual é o melhor clube para isso ser feito? O maior clube do Brasil. Claro que não foi idealizado, né? Tipo, seria bom que tu tivesse no maior clube. Lá na mas nossa não, folha, na folhinha, exatamente. Lá, mas assim, não foi uma coisa, vamos, tipo, bater lá. Não, foi uma coisa que aconteceu, chegou, né? Sem essa... Como é que eu digo? Isso não foi um planejamento, foi... não foi tipo, vamos para o Flamengo. É. Mas foi tipo, a gente precisa ganhar títulos e precisa agora dar passos importantes, né? Reverberar o que ele faz aqui. Eu imagino... E já tinha sido muito incrível pelo que tu disse, né? Dele ter sido convocado para a seleção estando num time do interior. Tem noção? Tem noção. Tem noção? É muito incrível, assim. Eu começo a acompanhar, porque... comunicação, né? Daí a gente tá sempre olhando reportagens e sites e tal, e daqui a pouco aparece lá uma reportagem comparando o Léo a um dos melhores zagueiros do mundo, o Pamecano, francês. Uhum. Daí tu olha assim, pá, sabe? Parece que as coisas estão dando certo, não é mesmo?
Acho que estão dando certo. Acho que Óbvio que estão estão dando certo, assim. Tanto que em menos de um ano, assim, a gente tinha alguns objetivos, né? Quando a gente colocou na mesa sobre ficar no Bragantino, ou ir pro Flamengo, ou escolher outras opções. Foi também muito assim de... A gente precisa ganhar títulos, a gente precisa disputar lá em cima, a gente precisa voltar para a seleção. Então, esses são os objetivos que a gente vai buscar lá. Então, beleza. E menos de um ano, ele voltou para a seleção, Sim. foi campeão. E agora titular, né? O que é ainda mais incrível. Demorou um pouquinho. Ô Fê, eu sei, Tá. mas o Brasil não sabe, mas eu sei que tu já recebeu propostas ou intenções, convites para assumir a gestão de carreira de outros jogadores. Aceitou, não aceitou? Por quê? Não aceitei. Por enquanto não é um desejo, porque eu acho que eu faço muito bem pelo ambiente que eu construí internamente, né, com o Léo e com todos os parceiros, assim, mas principalmente com o Léo, né, que confiou em mim essa regência de tudo, assim, da carreira dele. Então, hoje eu não tenho essa intenção. Mas eu não posso dizer isso daqui pra frente, né? Pode ser que eu mude. Pode ser que até fevereiro, que é quando vai ao ar o podcast, eu tenha mudado. Então, eu não sei. Eu acho que não. Foi muito assim, a minha função se construiu muito também através da minha amizade, parceria, amor que eu tenho pelo meu irmão, proteção que eu tenho, sou a irmã mais velha. Então, os irmãos mais velhos, como tu, vão entender... o senso de proteção que a gente tem com os menores. Então, eu me guio muito por isso, sabe? Eu sinto que propósito é uma palavra meio batida, mas é quase isso. É quase como uma missão de, tipo, vamos lá, tô junto contigo, tô aqui, tô na retaguarda, vai que tá tudo dando certo e eu tô aqui atrás. Então, eu me sinto assim por enquanto e eu me sinto assim em relação a ele, né? Não sei se eu faria... acho que eu faria bem outros jogadores. Não vou ser hipócrita também, porque eu acho que o trabalho é bom e responsável e ético, assim, mas por enquanto eu não tenho esse desejo. Por enquanto eu tenho mais objetivos com o Léo a cumprir, sabe? Temos novos objetivos pro ano que vem. E é aquilo que tu disse no início do episódio, as coisas vão se desenvolvendo, vão aparecendo, a gente vai vendo o que é bom, o que não é, direcionando. Sim. E a carreira do Léo como jogador um dia termina. 12 anos. Temos mais 12 anos? 12 que idade ele tá? Ele tem 28. Vai e aos assim... 40. Estamos estimando que seja 40, mas assim, no máximo 40, né? Porque assim, se cuida Thiago muito. Silva tá aí, né? Se cuida muito. Se cuida muito. É muito responsável. Tem uma gestora de carreira sensacional, cuida tudo pra ele, não precisa se desgastar com algumas coisas. Até mandei mensagem pra ele essa semana, daqui a pouco eu tenho que pensar no herdeiro, né? Porque tem que começar a pensar nisso aí já. Putz. A herdeira, por enquanto, é a Nina, que tá de mascote. Não, a Nina é tá de mascote do Flamengo lá, ela ama, fala Mengo. O Mengo? Eu adorei o videozinho quando ela recebeu uma moto. Ela é ótima. Ela virou mascote. Pra câmera. A moto do Flamengo! Não, ela super ama futebol. Tem os rituais dela, cuidando dela lá. Que maravilha. Todo mundo sabe. O futebol masculino é um mercado predominantemente homens, né? Sim. E tu é uma das poucas mulheres de sucesso dentro do futebol masculino. Tem algumas referências, tipo a Leila, referência nossa, que ela vem fazendo no Palmeiras nos últimos anos. É muito difícil. O quão difícil, quer dizer que é muito difícil dizer, o quão difícil é atuar nesse mercado? É bem difícil. É masculino. E mais do que isso, também tem um lance de eu ser irmã. Então, eu tenho que me provar ainda 2, 3 vezes mais, praticamente. Então, além de ser mulher, tem que me provar já mais. Aí, eu sou irmã, então eu tenho que me provar que eu não estou ali sendo só irmã. Ou, enfim, quem for pai de jogador, né? Eu não sou só pai, eu tô aqui fazendo um trabalho sério.
E aí, é um mercado que exige, assim, muito das mulheres, né? Exige muito de provações. Tá se abrindo, mas, assim, hoje até vi um dado muito interessante que, para te dar, assim, sobre o cenário mundial, hoje nós temos agentes FIFA cadastrados, não cadastrados, assim, mas certificados FIFA, né? Feito pela prova lá. Temos 7.500 ao redor do mundo. 378 são mulheres. É 95% de homens e 5% de mulheres. Então, é uma aprovação muito grande para não ficar só nesses 378, sabe? Para ser referência nesses 7.500. Tem alguma história curiosa, assim, algum fato curioso que como mulher tu passou e tu falou assim, não acredito que eu tô passando por isso aqui. Já teve, um empresário já me chamou de chata, porque eu queria que passasse o contrato pra mim. Tipo, coisas assim, ó, níveis... Tipo, tu talvez... tá incomodando, sabe? Talvez se fosse um cara... Não, jamais homem, faria. ele não faria. Jamais. Se fosse meu pai ali no lugar... Mas assim, já teve, empresário, tipo, eu vou sentar na mesa de um empresário pra conversar, pra ele ser empresário do Léo. Daí ele sentou na frente do Alf e ficou falando com o Alf, olhando pro Alf. E o Alf tava ali só pra me acompanhar. Tava só pra me acompanhar. Só ganhando uma carona. E aí, tipo, e o cara não falar comigo, sabe? Já teve várias. Várias coisas que eu não posso nem contar, assim. Infelizmente... Eu tenho que te dizer que a gente tá indo pro final do episódio. Poderíamos ficar aqui todos. Poderíamos ficar 15 dias aqui falando. Mas, uma perguntinha muito rápida, assim, que eu acho até que tu já respondeu, mas tava no nosso briefing, né? Ser filha de Luiz Fernando Ortiz, craque absoluto da bola. Eu tenho um recorte que até hoje eu falo num outro episódio do teu pai, que eu não postei ainda, mas tá guardado ali pra eu postar. Eu tinha o tênis do Ortiz, tinha o tênis do Manuel Tobias. Pra mim... Era, na minha época, né, o futebol de salão era muito, muito, muito raiz aqui, muito forte. Romário, Ronaldo no campo, e pra mim era o Ortiz na quadra. Eu fazia escolinha de futebol. Sim. E o Ortiz era o... E graças a Deus, eu, depois de muitos anos, conheci a família e frequento a casa. Cara, isso é sensacional. É sensacional. Isso aí é meta de vida. Meta de vida. Me manda uma camiseta autografada, Ortiz. E o Alf que jogou na escolinha do pai e casou com a filha dele. Mentira! Sim. Sem vergonha. Juro cara, por Deus. Tudo programado. Juro por Deus. Ser filha de Luiz Fernando Ortiz, irmã de Léo Ortiz, é uma pressão profissional? Não. Não é, e eu falo, tipo, tranquilamente, assim, porque eu me sinto uma privilegiada de ter eles como, tipo, conselheiros ou como parceiros nessa jornada, sabe? Eu tiro muito do meu pai, tipo, tiro muito dele, assim, pai, eu tô com uma dúvida, eu tô assim, pai, eu tenho que fazer tal coisa, como tu acha que eu tenho que fazer? Como tu acha que alguém vai me entender? Tipo, eu tiro muito da sabedoria dele, sabe? Porque, enfim, ele transitou pelo futsal pra caramba e pelo futebol pra caramba depois como coordenador da base do Inter. Então, ficou bons anos aí dedicados ao futebol. E o Léo também, o Léo tá dentro, né? Essa experiência eu não tenho, sabe, César? É engraçado, porque o gestor, por mais que ele seja super preparado e tal, ele não vai estar dentro do vestiário, dentro do campo. Então, tu também precisa confiar no que o atleta tá te falando. O atleta precisa te trazer a visão dele. Muitas coisas eu falo pro Léo, vai, Léo, faz isso. Não, isso não dá. Lá dentro não vai pegar bem, não é legal. Tu usa a teu favor. Eu uso a meu favor. Assim, tanto pra minha carreira, como eu agora imagino ela, e quero chegar com ela, quanto pra carreira do Léo, né? Pro que eu entrego pra carreira do Léo. Então, pra mim, não foi uma pressão, assim. É sim! E eu falo com todo mundo fala, ela é irmã do Léo. Mas isso é normal. Ela é irmã do Léo, ela é filha do Ortiz. Minha vida inteira foi. Essas pessoas? Poxa, não tem. É isso. Ô Fê, aqui tem um botão de uma pergunta secreta. Tá. Que tu vai colocar aqui na frente, tu só vai dar um clique, tá? Tá. Mas antes eu quero que tu me respondas, o que tu faria diferente na tua vida, o que tu faria de novo? O que eu faria de novo? Eu vou começar, eu acho. Eu acho que... difícil essas coisas, né?
Eu faria de novo... Que tu possa falar, né? Que tu não possa falar, a gente sabe. Claro. Eu faria de novo toda a entrega que eu tive pra carreira do Léo. Eu faria com certeza de novo. Eu não me arrependo de nada, assim, do que eu entreguei pra ele, sabe? Entreguei muito, entreguei até mais do que eu deveria, já, assim, um pedaço de irmã, né? Um pedaço de profissional inteiro. E o pedaço de irmã também foi um pedaço. Eu entregaria tudo de novo. Isso eu faria de novo, com certeza. Tipo, na hora que ele me chamou, me convocou, eu largaria toda a minha carreira de publicidade e faria de novo. Porque eu acho que valeu a pena. Foram muitos sonhos realizados. Muitos sonhos realizados. Muito, muito prazer de ver as coisas que eu vejo ele fazendo. E não é dentro de campo, não é só dentro de campo. É muito mais fora, assim, de ver de perto ele trilhar essa jornada, sabe? Que eu não faria, é isso? Eu faria diferente. Faria diferente. Que eu faria diferente. Eu sou uma pessoa difícil de me arrepender, porque eu acho que tudo, como eu falei no início, tudo te prepara pra onde tu vai chegar. Tu entende a moral do filme no final, né? Tu não entende no início. Sim. Então, não me arrependo de muita coisa, eu não faria diferente. Talvez eu pudesse ter estudado mais cedo alguma coisa relacionada ao futebol, mas eu acho que, né, aconteceu na hora que tinha que acontecer, na hora que eu tava pronta. Poderia ter... Mas acho que nenhum, tá? Não faria nada diferente. Não faria nada. Pergunta secreta aí pra ti, seja feliz. Uhum. Não pressiona, só dá o clique. Solta. Ela pressionou. Cara, como é que impressiona? Como é que A mulher no futebol masculino vem ganhando notoriedade nos últimos anos. Como fazer para fortalecer e encorajar ainda mais mulheres a participarem ativamente no mundo do futebol? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho, assim, quem frequenta estádio sabe que a mulher tá lá. Vê as mulheres lá. Eu acho que o que nos... Difícil é essa, cara. Eu acho que o que nos segura, às vezes, é essa falta de referência, talvez, sabe? Então, eu tento muito conversar sobre o que eu faço. Quero conversar mais ainda, né? Parei um pouco de falar sobre o que eu faço, porque teve muita coisa de trabalho pra fazer. Mas, assim, encontrar pessoas que façam algo parecido, conversar, se apresentar, fazer relacionamento com mulheres que gostem disso, sabe? É difícil... tu pensar em cada história de cada pessoa, né, num geral, assim. Mas eu acho que é falar, assim, sabe? Passar... Tô aqui contando a minha história, pode ser que alguém esteja assistindo e fale, nossa, eu adoro futebol, nunca tinha pensado em trabalhar em futebol. E, cara, tem uma referência, tem alguém que faz isso. Então, eu acho que contar e passar adiante a mensagem, sabe? É difícil, mas qualquer mercado é mais... né, tem homens e tu tem que lidar com isso e às vezes não é tão predominantemente homens, mas o machismo, ele é sempre mais... É difícil, vai ter que lidar. É difícil, a gente chora, né? A gente... E eu acho que é muito isso, assim, tem uma mensagem... Tem uma mensagem, não. Tem uma frase que eu falo, às vezes, que eu botei isso na minha cabeça logo no início, que é os empresários, às vezes, queriam... empresário ou alguém do clube queria, tipo, me ensinar futebol. Isso é a coisa... Mulheres que gostam de futebol odeiam isso. Alguém que quer ensinar futebol. Tipo assim, tu sabe a linha do impedimento? E aí, principalmente profissionalmente, sabe? Então, eles queriam me ensinar. Não, porque o Léo joga assim, e o Léo não sei o quê. E eu digo, pois é, mas o Léo... É melhor pro Léo isso. Assim, então, eu conheço o Léo mais do que todo mundo. Ponto. Então, eu sei o que eu tô fazendo. Pra futebol... Futebol eu não entendo tanto quanto tu. Tu entende super.
Ironia. Tu entende super, mas de Léo, eu que entendo. Então acho que esse cercar também, acho que a energia feminina é muito necessária nos dias de hoje, sabe? Em tudo. Na política, no futebol. As mulheres mudam. A Leila é um ótimo exemplo que tu deu. Não sei se foi dentro do episódio ou fora, mas a Leila é um ótimo exemplo, né? Uma presidente feminina, né? Mulher. Daqui a pouco, Fernando Ortiz não continua sua carreira como gestora, mas tem um novo movimento para mulheres dentro do futebol e a gente vai ver isso lá na frente, provavelmente daqui a 12 anos ou menos, tomara. Fê, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por dedicar um pouquinho do teu tempo para mim, para nós, para o Mentes em Ação. Fica à vontade para fazer o teu encerramento. Eu queria agradecer, falar um pouquinho melhor de ti, né? Mas eu queria agradecer muito pelo convite, por também estar espalhando mais essa história. Essa história que tu conhece de cabo a rabo e começou já na publicidade, já conhecia. E falar que eu tô muito feliz, assim, de te ver nesse lugar. Acho que é um orgulho também, porque eu te vi construir tudo isso. Acho que tu sempre foi um comunicador sem saber. E agora tu é um comunicador sabendo e fazendo muito bem. Então, é uma alegria pra amiga aqui e te ver nesse lugar que tu já deveria estar. Que maravilha. Muito obrigado novamente. Todo mundo que assistiu esse episódio e tiver intenção, tiver vontade, por favor, aqui embaixo tem um botãozinho. Se inscrevam no nosso canal, vamos crescer. Eu sou o @cesar.camerini, estou no Instagram. Mentes em Ação também está no Instagram como @mentes.emação. Compartilhem esse episódio para quem vocês acham que possa fazer sentido. Muito esclarecedor para nós a parte de gestão de carreira, gestão de tudo que é preciso fazer. E muito importante ver a força de mulheres dentro do futebol masculino, que é um ambiente absolutamente machista. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado.